Olá, tudo bem com você? Meu nome é Thaís Carvalho e este é o canal Casamento.com. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. E se você gostar do vídeo, deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário. Tudo isso ajuda o canal e ajuda outras pessoas a serem edificadas também. Bom, no vídeo passado nós iniciamos sobre as dores do divórcio. Então nós vimos sobre a dor da decepção, a dor da insegurança, da ansiedade, as dores que as lembranças trazem, a dor de recomeçar emocionalmente, socialmente, financeiramente. E para todas essas dores, eu acabei dando conselhos, dicas, como se fossem antídotos mesmo, para vocês se livrarem dessas dores ou pelo menos amenizarem, com base na minha experiência, com base no conhecimento que eu tenho. E hoje nós vamos continuar com esse vídeo falando sobre as dores do divórcio. Só quem passou por um divórcio sabe o quanto é difícil, o quanto é dolorido, quantos problemas surgem em decorrência desse ato. E eu achei muito importante vir aqui e compartilhar com vocês sobre essas dores, que são dores em comum, muitas pessoas passam, e sobre a minha experiência também diante disso, como eu consegui superar cada uma delas, tá? Então hoje nós vamos começar falando sobre a desilusão que não passa. A desilusão, gente, é aquele sentimento de perda, de desesperança e até tristeza. Muitas vezes você acha que não vai achar outra pessoa, você fica desacreditada ou desacreditado. Isso por quê? Porque você está focado no outro. O outro é um padrão para você. Muitas vezes quando um casamento termina, a sua autoestima está abaixo do subsolo. Ou seja, você está no nível master de desvalorização daquilo que Deus criou. Você. Ele te criou com tanto amor e agora você mesmo não consegue se amar e se valorizar. E somado a isso, nós temos a sua pequena fé. E por que eu tenho uma pequena fé? Porque você sempre esteve no controle e com isso você não desenvolveu a sua fé. Outro motivo dessa falta de fé é você não se sentir amado, não se sentir amada por Deus. E tudo isso gera o quê? Uma desconfiança, uma descrença, uma desilusão que não passa. Parece que não vai ter amanhã, mas existe sim amanhã. E o combate a essa desilusão é a fé. Creia no que a palavra de Deus diz, creia no amor que Deus tem por você, creia que todas as coisas cooperam para o seu bem. E aí você me pergunta, Thaís, mas por quê? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que isso aconteceu? Meu filho, minha filha, Deus não permitiu nada. Deixa eu te falar uma coisa, pessoas fazem escolhas. E o outro fez a escolha dele e você não pode fazer nada, mas você pode sim aprender com tudo que você viveu e se reerguer, tá? Acredite, existe um futuro, existe vida sim após o divórcio. E eu tô falando com vocês, eu sempre digo, eu passei por uma experiência amarga, traumática, dolorosa. Eu sei do que eu estou falando, essas dores do divórcio que eu tô citando, eu vivi cada uma delas. E eu superei em Deus. E hoje eu estou muito mais feliz e eu quero compartilhar isso com vocês. Acredite, existe um amanhã. Então, para a desilusão, a fé. Tenha fé em Deus, confie que Ele está planejando um futuro melhor para você. Ele já tem tudo planejado, na verdade. Você só precisa crer e esperar o tempo de todas as coisas acontecerem. E até isso acontecer, até essas coisas acontecerem, você vai se levantar, você vai erguer sua cabeça e você vai continuar andando. A oitava dor do divórcio, lembrando que nós começamos com as dores lá no vídeo 1, As dores do divórcio parte 1. Eu cito as 6 primeiras dores e agora eu segui da 7ª. Estamos indo para a 8ª. Qual é a 8ª dor do divórcio? O trauma. E o que é um trauma? O trauma são marcas deixadas por situações que causam sofrimento e dor, seja dor emotiva ou dor física, das quais as consequências foram tão grandes que acabaram por afetar o pensamento e o comportamento da pessoa. Pessoas que passam por um divórcio traumático podem sim ter dificuldade de acreditar em outras pessoas novamente,
fica um trauma. E esse trauma pode gerar insensibilidade, né? A pessoa pode ficar tipo um robô racional, né? Não consegue mais desenvolver um relacionamento, uma afetividade. E isso é até uma forma do corpo se proteger, né? Uma forma de autoproteção do cérebro. Então esse trauma pode levar a pessoa a não se sentir amado, não conseguir desfrutar de um relacionamento saudável e estar sempre na defesa. E qual é o antídoto para esse trauma, né? Na minha perspectiva, o antídoto é você ressignificar o que aconteceu ali no passado. Entenda que aquela pessoa teve um motivo para agir da forma como ele agiu. Algo que está nele, algo que está nela e não em você. Um evento pode ter um ponto de vista ou outro. Qual você vai escolher? O que te constrói ou o que te destrói? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. O que você viveu foi importante para o seu crescimento. Pare, pense, reflita, mude seu cérebro para o lado positivo. Um exemplo prático é quando você abre a porta da sua casa após um evento de chuva. Você pode olhar para a lama, né, que ficou na rua, aquela sujeira, ou você pode olhar para o céu, né, que está ali abrindo, ficando cada vez mais azul, o sol que está voltando a raiar. Então, para onde você quer olhar? De que ponto de vista você quer ver aquela situação que aconteceu lá no passado? Quando o casamento termina, a sensação da pessoa que foi surpreendido pelo término, né, que muitas vezes nem estava esperando aquela atitude do outro, então a sensação é a sensação de perda. Mas deixa eu te falar, a gente nunca perde, a gente só ganha. A gente ganha experiência, a gente ganha quando alguém que não quer mais estar do nosso lado vai embora. A gente ganha com isso. Você ganha a oportunidade de recomeçar e recomeçar direito daqui para frente. Então, ressignifique o seu passado. Escolha ver o que contribui para o seu crescimento e não o que te destrói. Quando eu caí na real que o meu ex não me queria mais, eu nunca pensei que ele não me queria por algo que estava em mim. Eu sempre soube que ele não queria mais, que ele botou um fim naquele momento, um momento tão conturbado, um momento em que estávamos esperando o nosso filho, um momento que tínhamos acabado de mudar de cidade, ele tinha mudado de emprego, de relacionamento com as pessoas do trabalho. Então aquele não era o momento, ainda assim ele decidiu. Então o problema está nele, porque a decisão foi dele. O problema não estava em mim. E uma das tendências é exatamente as pessoas ficarem procurando problemas nela, quando o outro tomou a decisão. Às vezes o outro não sabe nem explicar porque está terminando. Foi o que aconteceu comigo, ele não sabia nem explicar. E o que eu fiz nesse momento? Eu criei um trauma na minha mente, não, do problema deve estar comigo, eu sou assim, eu sou assado. Não, eu fui lá, reconheci os meus erros, comecei a refletir em tudo que a gente viveu, nas coisas que eu errei, nas coisas que eu acertei, nas atitudes imaturas que eu tive, nas dificuldades que a gente enfrentou, nos pontos positivos e nos negativos também. Mas eu tinha convicção de que os meus erros, eles não justificavam aquele divórcio. A decisão de desistir, a decisão de simplesmente apostatar do casamento foi do outro e não minha. Então não registre esse trauma na sua mente. Não fique pensando que você fez isso ou você fez aquilo, que o problema está em você. O término, né? Esse fim, geralmente ele chega até porque ambos cometeram erros, tá? Mas eu espero que isso não deixe realmente um trauma em você. Que você possa ver as coisas que aconteceram, né? Todas as dificuldades que vocês passaram, o evento que aconteceu de uma forma racional, tá? Vamos deixar a emoção um pouco de lado e vamos pensar com esse cérebro lindo, maravilhoso, autêntico, perfeito e altamente capaz que Deus nos deu. Volto a dizer, fácil é? Não, não é fácil, mas é totalmente possível. E as coisas que não são fáceis, elas nos levam a um nível além daquele que nós estávamos acostumados a viver, tá? Bota a gente lá na frente, então vale muito a pena. Nona dor do divórcio, as brigas, os desentendimentos. Gente, essa é uma das partes piores. Não é só a dor da separação, não é só a dor de não ter mais a pessoa fazendo parte daquela rotina, não é só a dor de ter que recomeçar sozinho, não.
existem também as brigas, os desentendimentos que vêm a abafar ainda mais aquela situação. Então, depois do divórcio, muitas vezes as brigas elas se intensificam, porque cada um está ali olhando do seu ponto de vista, cada um quer o seu benefício e muitas vezes não se consegue chegar a um acordo. Existe também muita mágoa envolvida, existe muito ressentimento, então tudo isso torna um ambiente estável e propício para desentendimento. E o que fazer nesse momento? Como evitar esses desentendimentos? Então, embora essa dor da briga e dos desentendimentos seja uma dor genérica, porque essa briga ela pode ser por diversos motivos, meu conselho para você é: evite o embate. Evite entrar em brigas, em desentendimentos necessários. Só entre em uma discussão se ela for muito importante mesmo, se ela for algo que não tem como você deixar. Mas o que você puder fazer para não entrar em discussões, não entrar em desentendimentos com seu ex, no que depender de você, faça. Por quê? Porque a parte que foi surpreendida com o divórcio, ela é a parte que geralmente está mais machucada, está mais vulnerável. E como é que você vai entrar numa briga já estando machucado? Ninguém vai para uma luta com um ferimento grave. Nenhum atleta entra em campo com uma lesão gravíssima. As poucas vezes que nós vimos isso, nunca deu certo. A pessoa saiu pior do que entrou. Então, nesse momento, você precisa ser mais racional e se proteger. Resolva as coisas de uma forma que seja menos desgastante para você. Mesmo que você tenha que perder um pouco, mesmo que não seja feita a sua vontade, mas resolva as coisas com mais racionalidade e de uma forma que seja mais leve para você que já está ferido, e precisa de um tempo para se recuperar. Então eu vou abrir aqui um pouco da minha vida e vou citar um exemplo meu para vocês. Quando a separação aconteceu, eu estava com 6 meses de gravidez, e um mês depois eu soube que ele conheceu uma pessoa, e essa pessoa ela começou a pressioná-lo para ter o divórcio, que não tinha ainda, a gente apenas estava separado, mas ela queria se relacionar com ele estando com o divórcio. Então ele começou a me pressionar para que eu pudesse assinar o divórcio. Então eu estava grávida e ele tinha pressa para o divórcio. Mas pensar no divórcio era algo que deixava o meu rosto formigando, gerava ansiedade, eu não queria o divórcio. Isso me gerava muita angústia. Então o que eu fiz? Eu disse para ele que não ia ensinar, eu fui pro embate, eu fui brigar? Não. Eu pedi para ele um tempo. Eu negociei, disse para ele que quando o nosso filho nascesse, eu assinaria. Então eu precisava daquele tempo para pensar. Mas isso foi feito através de uma negociação, conversando racionalmente e não através de brigas e embates. E quando o nosso filho nasceu, aí ele começou a me pressionar novamente. E aí, vendo que realmente era uma escolha dele e que não tinha jeito, então o que eu fiz? Mais uma vez eu agi de uma forma racional. Eu liguei para uma amiga minha que era advogada e pedi para ela me representar nesse processo. Já que era a vontade dele, tudo bem. Gente, não tem como você mudar a opinião do outro, ficar tentando segurar o outro, gerando mais brigas. Ele queria o divórcio, ele queria a carta de divórcio, era a vontade dele. Ponto, então tá bom. Então eu não vou prender uma pessoa minha, uma pessoa que não quer estar presa a mim. E aí eu pedi para ela me representar, para tentar resolver, para tentar tirar aquele problema e eu poder me dedicar ao meu filho com paz e tranquilidade. E assim aconteceu. Então eu não fugi do problema, eu simplesmente me protegi, me resguardei, porque eu não tinha condições de entrar naquele embate. Isso não quer dizer que você vai ceder a tudo, não. Isso quer dizer que você vai pensar antes de fazer qualquer coisa. Você vai colocar as cartas na mesa, é isso que eu tenho, de que forma eu posso resolver isso da melhor forma possível? Qual é o caminho menos doloroso para mim? E nada disso, gente, seria possível sem eu ter a direção de Deus. Porque eu recebia muitos conselhos daqui, faz isso, faz aquilo, tá acontecendo isso, e eu não ouvia ninguém. Eu simplesmente ouvia aquela voz de Deus que estava falando ali no meu coração da maneira como eu deveria proceder. E glória a Deus por isso, glória a Deus que eu tive nessa sensibilidade de ouvir o Espírito Santo e eu olho para trás e eu teria feito tudo o que eu fiz do mesmo jeito que eu fiz novamente. Eu teria até me protegido mais. As poucas vezes
que eu tentei falar o que eu estava sentindo, questionar, que isso às vezes é até inevitável, né? Quando você tá chateado, com raiva, todas essas dores, vai ter o dia que você vai querer pegar o telefone e vai querer dizer um monte. Sabe o que vai acontecer? Você vai sair mais triste dessa conversa. Então, as poucas vezes que eu tentei sacudir a pessoa e perguntar por que ela estava fazendo aquilo, por que ela estava causando tanta dor e sofrimento a tantas pessoas, e eu não tive resposta, e eu sempre saí desses embates mais machucada do que eu entrei. Então eu digo para vocês, não vale a pena entrar em brigas e discussões desnecessárias. Proteja-se. 10ª dor, a dor da rejeição. Essa é difícil, né? Chega a arrepiar aqui com a dor da rejeição. A dor da rejeição, que é essa dor de você não servir mais, a dor da desvalorização, a dor de viver a vida sem aquela pessoa mais do seu lado. Quando somos rejeitados, a tendência da gente é pensar que o problema está em nós. Eu não fui boa o suficiente. Se eu tivesse aquele título, ele não teria me deixado, ela não teria me deixado. Se eu tivesse aquele carro, ela não teria me deixado. Se o problema não fosse eu. Nos desvalorizamos, nos sentimos inferiores quando somos rejeitados. Mas aí eu vou perguntar para você, e Jesus? Jesus que era perfeito, Jesus que amou cada segundo que viveu nessa terra, Jesus que não tinha um pecado e ainda assim foi rejeitado. Isso me ensina que o problema não está em quem foi rejeitado, mas no rejeitador. Então deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te dar um conselho, né? O antídoto. Nós estamos falando das dores e dos antídotos, né? Dos remédios. E um remédio é você pegar esse sentimento de rejeição e usar como uma motivação para crescer. Pegue essa energia ruim, transforme ela e devolva como uma energia boa. Use isso como uma motivação. E o que fizeram com você, você não vai repetir, você não vai replicar. Olhe para o Rei da Glória, na hora certa ele vai te exaltar. Olha outro exemplo de pessoa que foi rejeitada, né? José do Egito. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. E depois, o que aconteceu com José? José virou governador do Egito, né? Uma posição de alto gabarito. E depois ele conseguiu até abençoar a vida dos seus irmãos e do seu pai, né? Que foram até o Egito numa época de seca em busca de comida. E José estava lá, né? Naquela posição alta, né? Acima. Igual o sonho que ele tinha tido, que uma espiga se destacava, da mesma forma. Ele estava ali em posição de destaque. Faraó colocou um anel no seu dedo e fez vestir vestes de linho fino, pôs um colar de ouro no seu pescoço e constituiu o mandatário da terra do Egito. José tinha idade de 30 anos. Então abra mão dessa dor. Ele te rejeitou, ela te rejeitou. Use isso como motivação para o seu crescimento e saiba que não importa se ele ou ela te rejeitou, você é aceito e amado por Deus. E eu tenho certeza que você vai superar essa dor da rejeição, né? Lembre sempre do exemplo de Jesus. Ele era perfeito, ele era puro, ele era maravilhoso, ele só fez o bem e foi rejeitado pelos seus, né? Aqueles que deveria apoiar e proteger, ele foi rejeitado. Então o problema é com quem rejeita e não com quem foi rejeitado, tá? Use essa dor como uma motivação para você crescer. Esse é o meu conselho. Vamos lá para a 11ª dor do divórcio, né? Mágoa. A mágoa. Dificuldade para perdoar e seguir em frente. A mágoa, gente, ela anda junto ali também com a inveja, que é aquele sentimento de vingança que invade o nosso coração. Tá tudo junto e misturado. Saber que o outro está seguindo a vida dele, que aos seus olhos ele não teve nenhum dano, ele te causou dano, mas não está sofrendo nenhum dano, né? Isso gera um sentimento de mágoa, de vingança, de inveja. E os porquês começam a vir à tona. Por que eu estou passando por isso? Por que ele fez isso comigo? E com relação a esse assunto, a essa dor do divórcio, eu escolhi um vídeo só para falar sobre isso. Porque o antídoto para mágoa, o antídoto para vingança, para esse sentimento de inveja, para esse sentimento ruim de ver o outro seguindo a vida e você às vezes ainda está nessa situação difícil,
O antídoto para isso é o perdão. E eu sei das dificuldades do perdão. O perdão na minha vida foi um processo, mas eu persegui o perdão até encontrá-lo, até conseguir. E quando eu consegui foi a melhor coisa do mundo, a melhor sensação. E sabendo disso, eu gravei um vídeo só falando sobre como perdoar e amar o ex, tá? Falando dessa dor do divórcio. Eu vou deixar o vídeo na tela final, né? Quando terminar esse vídeo aqui, vai aparecer ali na tela final o vídeo Como Perdoar o Ex, tá? Então, o antídoto para essa dor vai ser assistindo esse vídeo que você vai aprender. 12ª dor do divórcio, a culpa. Muitas vezes a gente passa horas pensando, dias pensando nos seus erros, pensando que se você tivesse feito aquilo diferente, tudo teria sido diferente. Se eu tivesse ouvido ele naquele dia, se naquela situação eu não tivesse me importado daquela forma, porque eu não vi o perigo se aproximar, porque eu não vi que aquela amiga era amiga da onça, porque eu não consegui enxergar tal coisa. Tudo isso passa pela nossa mente depois de um divórcio, né? A culpa, ela nos ataca dia após dia. E você pensa que daria para ter resolvido as coisas. E isso leva você a cometer mais erros. Entenda, não foi apenas os seus erros que colocou fim a esse casamento, foi o erro de ambos. Mas mesmo ambos errando, esses erros não justificariam esse fim, né? A não ser que tenha ocorrido abusos, maus tratos, né? Violência doméstica. Esse é outro ponto, eu pretendo também fazer um vídeo só abordando sobre esses assuntos, mas o que a gente tem corriqueiramente são divórcios por motivos que não se justificam, gente. E os erros, geralmente são os erros de ambos. Então não há por que você ficar colocando toda a culpa em você. Então o antídoto para isso, né, é que quando eu penso na culpa, sempre me vem à mente a história de Pedro e de Judas. Lembra a história de Pedro, a história de Judas? Quando Jesus estava naquele momento ali, né, os últimos dias das suas vidas, né, tanto Pedro quanto Judas erraram com Jesus, né? Pedro negou a Jesus, mesmo dizendo antes que não o faria, né? Pedro negou Jesus 3 vezes e Judas foi aquele que entregou Jesus, né, para ser morto. E qual foi a atitude de Pedro diante da culpa gigante que ele estava sentindo por ter negado a Jesus? Pedro se arrependeu, reconheceu seu erro e seguiu em frente. Judas, ele viveu um grande remorso, mas não viveu arrependimento. O arrependimento, ele leva a vida. O arrependimento leva a mudança de postura, mudança de atitude. E o remorso te aprisiona e te leva à morte, como aconteceu com Judas. Então pense nisso, né? Seja Pedro, reconheça seu erro, perdoe-se, arrependa-se e siga em frente da forma certa, tá? E deixa essa culpa de lado, porque a culpa, ela só vai te prender aí onde você tá. Ela vai te impedir de seguir em frente, de crescer, de ser uma nova criatura. Então, no lugar da culpa, vamos colocar arrependimento, confissão e seguir em frente. 13ª dor do divórcio, o fracasso. Eita, esse sentimento é um sentimento bem comum, né? A maioria das pessoas que passam pelo divórcio, essa sensação de que você fracassou, a ideia de que tudo que investimos, tudo que construímos durante todos esses anos, foi tudo jogado fora, foi tudo por água abaixo. Algumas pessoas pensam no tempo que perdeu, né? Esse tempo que eu perdi, eu poderia ter conhecido outra pessoa, eu poderia ter sido feliz. Então essa ideia de fracasso, ela realmente é uma dor na nossa alma. Mas o antídoto para essa dor, para esse sentimento de fracasso que você pode estar sentindo depois que tudo ruiu, é você entender que tudo é aprendizado e que você tem agora a oportunidade de recomeçar e recomeçar fazendo tudo certo, em um terreno mais sólido, né, mais firme e estável. Ainda há tempo, ainda há esperança. Eu falei sobre isso no primeiro vídeo, né? Os limites quem impõe é a gente limita a nossa mente, a gente limita o nosso futuro, a gente impõe os limites. Mas não existe limites, a verdade é essa, não existe limites. O limite vai até onde você crê.
Então, essa ideia de fracasso, gente, ela é uma ilusão. Sempre há tempo de recomeçar. E como eu falei, no recomeço você já está ganhando, porque você já tem experiência, você já tem uma bagagem, você sabe agora como fazer a coisa fluir da forma correta. Então não é à toa que grandes empresários, eles se tornaram grandes empresários depois de fracassarem, depois de cometerem erros. Então esse sentimento de fracasso é um sentimento que todo mundo que superou, né, que conseguiu ir num nível além, passou. Mas esse é um sentimento que não deve te aprisionar. Pelo contrário, você deve entender que tudo que você passou contribuiu para o seu bem e você pode usar toda essa experiência para fazer algo muito melhor a partir de agora. Eu tenho certeza que na próxima oportunidade que você tiver, você vai acertar, você vai fazer as coisas da forma como devem ser e não vai cometer muitos dos erros que te levaram a fracassar lá atrás. Então é isso, gente, nós vamos ficar por aqui nesse vídeo, para a gente não ter um vídeo muito longo, muito extenso, né? Nós falamos mais 7 dores do divórcio e eu vou ter as dores do divórcio parte 3. Esse vídeo vai ser dedicado só à maior dor que existe, que é a dor dos filhos no momento do divórcio, tá? Esse vídeo vai ser um vídeo, tenho certeza, muito edificante, né? Bombástico também. E assim que terminar esse vídeo, corre lá e veja as dores do divórcio parte 3, né? Que eu vou falar só sobre filhos e aí a gente encerra esse assunto, tá bom? Se esse vídeo edificou sua vida, se foi bom, dê seu like, compartilhe com outras pessoas, né? A sua dor pode ser a dor do outro, ou a dor que você não está vivendo pode ser a dor do outro. E você compartilhando, você pode edificar vidas. E se não é inscrito ainda, inscreva-se. Ative o sininho para receber as notificações. Quando você se inscreve, dá seu like, compartilha, deixa o seu comentário, o YouTube entende que esse é um vídeo relevante e entrega a outras pessoas. Então você também está ajudando nesse trabalho missionário. Fiquem com Deus, coloquem em prática tudo que nós vimos no vídeo de hoje, né? Seja edificado e vamos superar essa dor. Tudo vai passar e vai ficar muito melhor, acredite. Um abraço, fiquem com Deus.